Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Nós estamos aqui reunidos em torno dessa ferramenta digital para conversarmos a respeito da doutrina espírita e dos valores mais elevados para o espírito humano. Vamos ler uma página de harmonização para que nós entremos em sintonia e depois possamos iniciar a nossa conversa. Do livro Fonte Viva, psicografia de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Graças a Deus, graças aos nossos amigos espirituais, graças por estarmos aqui reunidos em torno dessa ferramenta digital, em torno dessa possibilidade que a tecnologia, a ciência humana, o engenho humano nos permitiram. Passamos por momentos bastante difíceis, mas são momentos também de muitas oportunidades de trabalho. Oportunidades de trabalho que algumas vezes faltam às criaturas. Nesse momento exatamente que nós estamos vivendo, muitas pessoas temem pelos seus postos de trabalho. Eu não me referi, quando falei em oportunidade de trabalho, não me referi somente ao trabalho que nos remunera, ao trabalho que nos dá oportunidade de levar para casa o sustento material, o sustento do lar. Me referia a todas as muitas oportunidades de trabalho que surgem diante de nós, em todas as situações, mesmo quando estamos sozinhos. Naturalmente que é muito importante o trabalho que garante o nosso sustento material, que garante a conservação do nosso corpo, da nossa matéria. Mas não é o único trabalho. É interessante também, falando sobre essa situação de exceção que nós estamos passando, ou pela qual nós estamos passando, muitas pessoas que antes lamentavam
serem obrigadas a ir para o trabalho, serem obrigadas a trabalhar, elas agora lamentam muitíssimo não poderem sair de casa para trabalhar. Temem perder seus empregos, perder suas oportunidades de trabalho. E essa é a eterna contradição da criatura humana. Ela, tantas vezes, amaldiçoa aquilo que é essencialmente um grande bem para si. Quantas vezes escutamos as pessoas dizendo que gostariam de não trabalhar, de ter uma oportunidade, de ter meios materiais para se forrar ao trabalho. Isso tem uma justificativa. A justificativa, ela se encontra na nossa própria maneira de considerar o trabalho. Consideramos o trabalho como algum tipo de escravidão, servidão que nos é imposta, um sofrimento, uma atividade penosa que nós somos obrigados a cumprir. Isso está inclusive na própria língua. Nas línguas latinas, notadamente no português, no espanhol e no francês, a palavra trabalho, dizem-nos muitos etimologistas, muitos estudiosos das línguas, nos dizem que a origem da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura romano, cujo nome era tripalium. Era um instrumento de tortura geralmente utilizado para punir os escravos ineficientes, os escravos fujões, justamente aqueles que procuravam evitar o trabalho. E desse instrumento de tortura, da palavra que o definia, que o identificava, em algumas línguas latinas, como eu disse, derivou-se ou surgiu a palavra trabalho. Então o trabalho, já na origem da própria palavra, ele está associado a uma atividade penosa, a um martírio, a um sofrimento, a um tipo de punição, a uma tortura. Mesmo em outras línguas, como o alemão, a palavra que define trabalho em alemão é Arbeit, ou é uma das palavras, enfim. E essa palavra, ela está etimologicamente ligada à ideia de servidão, de escravidão. Interessante que em inglês, o inglês é uma língua onde o trabalho, ele tem 3 palavras diferentes que podem significar trabalho: work, job and labor, e cada uma dessas palavras ela tem uma origem etimológica diferente, mas a ideia geral que domina a origem dessas palavras é a de algo que pode até ser penoso, porém é recompensador. Daí alguns, inclusive, dizerem que a língua que nós falamos influencia a maneira como nós nos comportamos diante do mundo. E para a maioria das sociedades angloparlantes, a maioria dessas sociedades entende o trabalho como algo recompensador. Entende o trabalho como uma necessidade. E nós chegamos exatamente no ponto onde os espíritos falam a Kardec, e Kardec coloca isso na parte 3ª do Livro dos Espíritos, na lei do trabalho. Nos fala sobre a necessidade do trabalho. Eles nos falam sobre a necessidade do trabalho. Sobre como o trabalho pode ser para nós, de alguma maneira, uma expiação. Sim, pode ser. Mas é, sobretudo, a mola
da nossa inteligência, a mola mestra da nossa inteligência, o que nos impulsiona para frente. Por uma série de conceitos, associamos, como eu já disse, a ideia do trabalho a sofrimento, associamos a uma expiação. Inclusive, no Antigo Testamento, na Gênese mosaica, logo no início da Gênese mosaica, no capítulo 3, lá no versículo 17, nós podemos ler quando Deus, depois de Adão e Eva terem experimentado o fruto proibido, ele pune o homem expulsando o homem e a mulher do paraíso. Então, diz assim a Gênese mosaica, Deus expressando-se: ao homem ele disse, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Com o sofrimento te nutrirás. Ou seja, já está na Gênesis o conceito de que o trabalho é um sofrimento. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Com o suor do teu rosto. Enfim, desde a origem da nossa civilização, a ideia do trabalho, ela traz em si a ideia da expiação. É possível que para nós, para muitos de nós, seja realmente uma expiação, mas não deixa de ser uma necessidade. E lá na Gênesis já está apontada essa necessidade. Uma necessidade corpórea, orgânica. Tu comerás daquilo que produzires, com o suor do teu rosto, e te será penoso. Mais uma necessidade. Só que a humanidade ela avança. E não apenas suprimos as nossas necessidades orgânicas por meio do trabalho, suprimos também, e em grande monta, as nossas necessidades espirituais, morais. É interessante esse ponto sobre a necessidade do trabalho e como ele supre necessidades espirituais, porque me remete a um outro grande pensador cristão, Tomás de Aquino, santo da Igreja Católica, doutor da Igreja. E Tomás de Aquino, ele particularmente, quando abordava a virtude da misericórdia, ele falava das obras de misericórdia. A misericórdia é uma virtude entendida por Tomás de Aquino como aquela virtude que influencia a vontade da criatura a ter compaixão. E, naturalmente, se possível, dentro das suas capacidades e possibilidades, aliviar o infortúnio de outra pessoa. Tomás de Aquino falava que a misericórdia era uma expressão espontânea da caridade, mas que a misericórdia ela assumia um caráter muito particular e muito especial, porque ela se remetia à qualidade da justiça, ou seja, a qualidade de como nós aplicávamos a justiça, e não somente em relação a nós, mas em relação ao nosso semelhante. Então as obras de misericórdia são trabalhos. E Tomás de Aquino, ele listava essas obras. Alimentar os famintos, dar de beber a quem tinha sede, vestir
quem não tinha com que se cobrir, abrigar aqueles que se encontravam sem casa, sem porto seguro, visitar os doentes, visitar aqueles que se encontravam aprisionados e até mesmo enterrar os mortos. Mas o ponto que eu destaco são, ao lado dessas obras corpóreas ou físicas, trabalhos físicos, Tomás de Aquino, ele alinhava os trabalhos espirituais e dizia que eles eram tão ou mais importantes que os trabalhos corpóreos. E ele falava sobre instruir os ignorantes, aconselhar aqueles que se encontravam em dúvida, sem fé, admoestar aqueles que se encontravam em erro, suportar os erros dos nossos semelhantes de maneira compassiva, paciente, perdoar todas as ofensas com toda a nossa boa vontade, consolar os aflitos e orar por todos, pelos vivos e pelos desencarnados. Então vejam que no conceito de trabalho, dentro da grande obra da misericórdia, Tomás de Aquino, ele nos dava expressões de trabalho material, o que vem ao encontro das nossas necessidades físicas, materiais, que tanto nos tocam e com as quais nós associamos diretamente o nosso esforço, o nosso trabalho, mas identificava uma quantidade de outros trabalhos espirituais tão ou mais importantes que aqueles trabalhos físicos, que aqueles trabalhos corpóreos, materiais. E eu quero reforçar esse ponto com os irmãos, eu quero marcar bem esse ponto com os irmãos, porque principalmente na nossa cultura, essa cultura latina que já, eu disse, identifica o trabalho com o sofrimento, ela ainda tem uma outra característica, que é identificar o trabalho com algo que seja extremamente físico. No ambiente corporativo aqui no Brasil, muitas vezes existe uma piada que diz que quem para pensar e planejar é tido como um enganador ou um enxugador de gelo. O que você está fazendo aí, rapaz? Não, eu estou planejando as nossas próximas ações. Para com isso, rapaz. Para de enxugar gelo. Põe a mão na obra. Vamos trabalhar. Vamos fazer. Esse negócio de planejar não leva a lugar nenhum. O que é um desvirtuamento completo. Outras sociedades, outras culturas, até bem mais evoluídas do que a nossa, e muito bem sucedidas, pelo menos do ponto de vista material, elas prezam muito o planejamento. Alemães, japoneses, ingleses, americanos. Os japoneses chegam a dizer que num trabalho 70% é planejamento, 30% é execução. Eu posso transferir isso de uma outra maneira, posso dizer que 70% do trabalho é espiritual, 30% é material. Então, nós temos essa visão de que, se não existir algum tipo de produto material do nosso trabalho, concreto, palpável, nós não estamos trabalhando. E identificamos sempre o trabalho com algo pesaroso, penoso, algo que nos causa algum tipo de contrariedade, desgosto, dor física até. Mas não identificamos o trabalho espiritual com clareza. E por isso mesmo, não identificamos como uma necessidade moral, como o trabalho sendo uma necessidade moral. Dissociamos completamente. O trabalho é uma necessidade moral. Trabalhamos porque não temos como elaborar a nossa inteligência. Não temos como avançar, progredir intelectualmente e até espiritualmente
se não nos dedicarmos a alguma obra, se não nos dedicarmos à produção de algum trabalho. Só que não precisa ser necessariamente um trabalho físico. Não precisa ser necessariamente alimentar aquele que tem fome do alimento material. Pode ser alimentar o espírito, instruindo aquele que está na ignorância. Pode ser aconselhando aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão inseguros. E há tantas outras formas de trabalho espiritual. A própria atividade a qual nós nos dedicamos nesse momento é sim uma forma de trabalho. Vocês estão separando uma parte do tempo de vocês que poderiam estar, em vez de conectados aqui no Núcleo Chico Xavier, assistindo a essa conversa, vocês poderiam estar conectados na Netflix, assistindo um filme qualquer. O que não seria necessariamente algo ruim. Também iria, de alguma forma, trazer algum tipo de conhecimento para vocês, algum tipo de benefício espiritual. Afinal, a arte, ela também tem essa função de nos elevar o espírito, de nos trazer alguma forma de iluminamento, ou iluminação, se preferirem. Enfim, vocês deixaram de lado essa oportunidade de um prazer imediato para assistirem essa conversa. Afinal de contas, pode não parecer muito atraente ficar vendo e ouvindo um sujeito careca, de óculos. Inclusive tem aí um problema de reflexo do óculos, eu só não posso tirar o óculos porque senão não vou enxergar nada. Mas eu tenho certeza de que existe aí na imagem que vocês estão recebendo um reflexo dos meus óculos, que não são lentes à prova de reflexo, lentes inadequadas para esse tipo de atividade que nós estamos desempenhando. Mas, enfim, vocês podem não ter grande estímulo, grande prazer imediato, nem estar aqui me vendo, nem estar aqui escutando essa conversa. Mas, por menos atraente que seja o meu discurso, alguma coisa dessa conversa produz trabalho espiritual para vocês. Vocês estão refletindo sobre a natureza do trabalho, refletindo como isso é necessário para o espírito, refletindo como não é apenas um sofrimento. Nessa altura, alguns podem estar dizendo até assim: irmão, mas o meu trabalho é muito prazeroso, eu gosto muito, estou sentindo falta dos meus colegas com quem eu tinha conversas muito agradáveis, estou sentindo falta da minha própria atividade, do meu trabalho, que em última análise me entretinha. As horas do dia passavam mais rapidamente quando eu estava no trabalho. Agora, confinado em casa, as horas não passam. Passo a maior parte do tempo dormindo, ou comendo e engordando. Não tenho como fazer exercício físico. Enfim, eu gosto do meu trabalho. Alguns dirão: oh, que ótimo, excelente. Porém, muitos dirão: é um sofrimento. Mas não é só, insisto, o trabalho que leva o sustento para a tua casa, aquele trabalho que tem valor. Assistir, conversar, aqui como nós estamos conversando, refletir sobre a natureza do trabalho é também trabalho. É também uma forma de trabalhar o espírito. E há muitas outras formas de trabalhar. Inclusive nessa condição de confinamento, existe muito trabalho a ser feito dentro de casa, no seio da nossa família. Trabalho de convencimento para aqueles que não se conformam com a situação, ajuda moral,
para aqueles que se encontram muito abatidos, esclarecimentos para aqueles que ainda não conhecem tudo que o plano espiritual tem nos revelado. Enfim, natureza do trabalho, ela é corpórea e ela é espiritual. Não damos tanto valor à natureza espiritual do trabalho porque não conseguimos identificar que nessas atividades onde não existe necessariamente dor, sofrimento, pesar, existe sim valor, contribuição, agrega-se algo à nossa própria natureza, não física, mas à nossa natureza espiritual. Então, tudo na criação trabalha, tudo. Mesmo os animais, alguns dirão, mas os animais eles não trabalham. Sim, eles trabalham. Trabalham apenas para atender às suas necessidades físicas. Mas na medida em que eles atendem às suas necessidades físicas, eles colaboram com a ordem maior da natureza. Existem várias histórias sobre como os animais contribuem uns com os outros e para o estado geral do orbe. Existe uma belíssima história sobre a reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e os lobos que foram praticamente dizimados e desapareceram daquelas florestas, eles foram reintroduzidos. E muita gente tinha medo dessa reintrodução porque achavam que os lobos eles podiam causar um dano ao meio ambiente, a um dano àquele ecossistema que já tinha se estabilizado sem a presença deles. E, no entanto, alguns anos, e não muitos anos depois da reintrodução dos lobos, o que se verificou é que toda a natureza se tornou mais pujante, saudável, porque com a reintrodução dos lobos houve uma redução no número de determinados mamíferos herbívoros. Isso deu ensejo a que a floresta se recuperasse em determinadas áreas onde esses herbívoros pastavam e não permitiam que nenhuma árvore de maior porte surgisse. E surgindo árvores, voltaram castores, voltaram pássaros, e toda a natureza se tornou muito mais pujante. Então também os animais, eles, embora inconscientemente, eles trabalham, tudo na natureza trabalha, e a natureza é de sorte que também a criatura humana deve trabalhar, e trabalha, mesmo que inconscientemente. E esse trabalho, ele não é necessariamente penoso, ele não é necessariamente um suplício ao qual a criatura está condenada. Sem o trabalho, já dissemos, não haveria o progresso, não teríamos como progredir. É natural que à medida que a humanidade progrida, e é natural que o espírito, à medida que ele progrida, ele vá encontrando ou chegando a determinadas posições, condições em que o trabalho vai paulatinamente se tornando cada vez menos material e mais espiritual, mais intelectual. E o próprio progresso da humanidade, o próprio progresso do espírito acaba descortinando novas formas de trabalho. Quando eu comecei a minha carreira, já há bastante tempo, não existiam todos esses recursos de TI que hoje nós estamos até acostumados a encontrar. Era tudo muito manual, muito tosco. Para vocês terem uma ideia, eu vi surgir a
a máquina de escrever eletrônica. Uma então chamada IBM Esfera era uma coisa que era um enorme avanço. Os datilógrafos, eles ficaram maravilhados quando surgiu a IBM Esfera, porque era um esforço muito menor, uma facilidade muito maior em corrigir alguns erros de digitação. Na época se chamava datilografia, né? Alguns erros de datilografia. Então tudo era muito rudimentar. E não existiam todos esses recursos de TI, como eu dizia. E esse mundo, universo de informática que surgiu, abriu as portas para uma quantidade de profissões, uma quantidade de atividades enorme. Alguma coisa que o próprio processo de avanço científico, civilizatório, produziu. À medida que avançamos espiritualmente, intelectualmente, vamos criando outras necessidades e ampliando as oportunidades de trabalho espiritual, intelectual. E isso para me localizar apenas naquilo que vai produzir algum tipo de conforto material para a humanidade. Mas existem muitas outras atividades que produzem bem-estar psíquico, psicológico e espiritual e que surgiram com o avanço da civilização. Por exemplo, antes da tipografia, antes da imprensa, qual era o número de escritores que havia no mundo? Quantos escritores havia no mundo? Hoje, nós entramos agora não mais em livrarias, que as livrarias também estão desaparecendo, mas de qualquer maneira encontramos uma quantidade enorme de textos, livros, obras completas, que são editadas por companhias editoras e oferecidas ao público de um modo geral, e por trás disso existe uma quantidade enorme de escritores, pessoas que se dedicam, se não exclusivamente, mas a maior parte do seu tempo, a produzirem textos literários, poesia também, textos técnicos. Antes da imprensa, antes do século XV, quantas pessoas podiam ler? Quantas pessoas se dedicavam a escrever para que outros lessem? Pouquíssimas. Então a humanidade vai avançando e vão surgindo oportunidades, novas oportunidades de empenho da nossa inteligência e também novas oportunidades de empenho espiritual, engrandecimento espiritual, evolução espiritual. Na época de Moisés, quando Moisés apresentou os 10 mandamentos aos judeus, ele precisou estabelecer, enfim, a divindade precisou enviar a Moisés um mandamento que obrigava que a humanidade, que aquele povo dedicasse um dia da sua semana ao culto de Deus, o sábado. Por quê? Porque aquelas criaturas elas estavam tão voltadas para o atendimento das suas necessidades materiais que elas, se não recebessem um mandamento de Deus, obrigando-as a dedicarem um dia à reflexão íntima, à oração, elas iam passar o tempo todo só trabalhando, só se ocupando de manter a sua matéria. Hoje em dia nós já sabemos que existem países onde não se trabalha nem mais de segunda a sexta, se trabalha de segunda a quinta. Outros países já não têm jornada de trabalho de 8 horas diárias, são 6 horas diárias. E o que as pessoas fazem com esse tempo que sobra? Alguns de nós dirão assim, não fazem boa coisa. Pode ser até que alguns não usem bem, mas muitos usam muito bem para se instruírem,
para se iluminarem com obras artísticas, para frequentarem teatros, museus. E alguém dirá assim, mas isso tudo é lazer. Só que o lazer também é uma forma de trabalho. Naturalmente, o bom lazer. Esse lazer que leva o espírito a se iluminar. Existe um conceito japonês que diz que a apreciação do belo eleva o espírito. Na verdade, não é um conceito só japonês, é um conceito oriental de um modo geral. Então, uma obra de arte, seja ela uma escultura, uma pintura, ou uma peça teatral, um filme, que de alguma maneira comunique beleza às criaturas, que faça com que as criaturas saiam do seu mundinho de preocupações imediatas e se elevem na apreciação daquela obra, elas são, sim, instrumentos de elevação espiritual, e apreciar essas obras, apreciar essa arte é uma forma de trabalho, sim, trabalho do espírito. O atendimento a uma necessidade espiritual que vai permanecer nos acompanhando até nós chegarmos a um estado de pleno conhecimento, plena felicidade, coisa que ainda está muito distante de nós. Ninguém, portanto, está dispensado do trabalho. Há pessoas que são muito ricas. Elas podem estar dispensadas do trabalho que vai lhes granjear recursos para o seu sustento material. Elas já têm esses recursos para o seu sustento material, mas elas não estão dispensadas do trabalho. Elas não estão dispensadas de procurarem a própria evolução, a própria elevação, e não estão dispensadas da necessidade de trabalhar em prol dos seus semelhantes. Voltamos lá às obras de misericórdia. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação muito clara. Aliás, para quem tem dúvida, lá em Mateus, capítulo 25, por volta do versículo 30 e pouco, 35, quando Jesus nos fala do dia do juízo final, ou o dia do grande julgamento, em que Deus vai separar os bodes das ovelhas, o que Jesus diz? Em linhas gerais, ele diz que à direita ele vai colocar aqueles que deram abrigo quando ele não tinha pouso, que lhe deram de comer quando estava faminto, que lhe deram de beber quando tinha sede, que o visitaram quando estava doente, que foram ver quando ele estava encarcerado. E aí, inclusive, os justos dirão, mas Senhor, quando fizemos essas coisas? E Jesus dirá, olha, fizestes isso quando fizestes aquele menor dos meus irmãos. E aí ele vai botar à esquerda, vai separar os bodes, vai dizer assim, olha, estive faminto e não me deste de comer, estive sedento e não me deste de beber, estava nu e não me destes o que vestir, estive doente e não me fostes ver, estive encarcerado e não fostes me visitar. E aí eles vão responder também, mas quando nós fizemos essas coisas? E Jesus responde, toda vez que um daqueles pequeninos, meus irmãos, necessitou e vocês não o atenderam. Então, as obras de misericórdia, o trabalho, ele já está, a necessidade do trabalho já está implícita nessa própria passagem evangélica. Trabalho no bem, trabalho de assistência. Assistência a quem necessita diretamente, corporeamente, e também assistência a quem necessita espiritualmente. Mais uma vez, vou me remeter a Tomás de Aquino.
instruir os ignorantes, atender aqueles que estão em dúvida, atender aqueles que estão em sofrimento moral. Isso é trabalho a que todos devem se dedicar. Aqueles, inclusive, que não necessitam do trabalho material para levar o sustento para o seu lar, porque já tem garantido esse sustento. Deus, ele não condena ninguém porque não tenha se aparecido, se oferecido a oportunidade de trabalho. Em algumas situações de nossa existência, em algumas oportunidades, realmente o trabalho não se oferece. Deus não irá nos condenar se nós tivermos procurado o trabalho e ele não tiver surgido. Deus vai, sim, nos dar outras oportunidades se nós tivermos nos tornado inúteis, se nós não tivermos nos apresentado para o trabalho. Existe a parábola dos obreiros, aqueles que o Senhor levou para o seu trabalho nas primeiras horas e aqueles que foram nas últimas horas. E o Senhor, ele recompensa a ambos da mesma forma, porque aqueles que foram na última hora, eles estiveram sempre dispostos ao trabalho, sempre estiveram prontos a atender ao chamado do trabalho, só que não houve oportunidade para que eles fossem utilizados. Então, ninguém deve se mortificar se em determinadas condições não haja a oportunidade do trabalho em favor do bem, em favor do seu semelhante. Agora, ainda aí reside um alerta. Se não há oportunidade do trabalho em favor do semelhante, ainda há o trabalho em favor de si mesmo. Mas como se eu não tenho nenhum livro para ler, ainda tens o recurso da oração. Ainda tens o recurso da introspecção, da meditação, de avaliar a si próprio e as condições que nos cercam. Onde estamos, onde queremos chegar. Então sempre haverá alguma oportunidade de trabalho. Trabalho, digamos, com menos valor a agregar, mas ainda assim haverá trabalho. Ainda assim haverá trabalho. E ninguém será julgado porque não encontre ou porque não surja diante de si o chamado do Senhor para a seara, para a colheita. Mas mantenha-se a postos, mantenha-se atento para quando chegar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade, utilizar essa oportunidade. Finalmente vem a questão do repouso. Falamos o tempo todo sobre procurar o trabalho, buscarmos o trabalho, mas não falamos sobre o repouso. Como diz aquela piada, né? O sujeito que acaba de começar num trabalho novo e quando o patrão lhe anuncia os seus afazeres, etc, etc, e lá no final pergunta ao novo trabalhador, bom, tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa? Aí o trabalhador diz, bom, o senhor ainda não falou das férias. Bom, não falamos do repouso. O repouso para o espírito não existe. Esse é o primeiro ponto. O espírito jamais repousa. O espírito, ele pode se deixar estagnar, mas ele não tem
repouso. Ele está permanentemente em atividade e deve permanentemente buscar uma forma de produzir algo de útil para os outros e para si. Mas, enquanto criaturas encarnadas, nós temos os nossos limites físicos e devemos respeitá-los. Agora nós estamos passando por essa situação e muitos de nós, até bastante contrariados, estamos presos dentro de casa, sem fazer nada, entre aspas. É uma necessidade que se impõe para que nós preservemos a nossa integridade física. Nós preservemos o nosso veículo físico para continuarmos dentro da nossa oportunidade encarnatória. Há momentos, ou há um momento da vida, onde essa organização física se depaupera e ela necessita, sim, de repouso. E repousar, afastar-se das atividades maiores do trabalho, físico, mais exigente, procurar preservar a nossa natureza orgânica. É sim algo que nos é lícito e que nós não devemos lamentar ou mesmo evitar, porquanto, se nós excedermos os limites do nosso organismo físico, nós poderemos depauperá-lo de tal forma que vamos abreviar a nossa jornada terrena. Meus irmãos, eu vou deixando vocês por aqui. Eu estou no limite do tempo que me pediram que nós conversássemos durante. Meus irmãos, então eu quero deixar com vocês uma prece de despedida para que todos nós, reunidos em torno da ideia do bem, com os nossos corações e mentes elevados a Deus, possamos rogar proteção e amparo e possamos nos sintonizar, principalmente nos sintonizar com o trabalho do bem. Que Deus, Pai clemente, piedoso, Jesus Cristo, Divino Mestre, nosso governador espiritual, e todos os espíritos bondosos mensageiros de Deus possam nos iluminar, nos esclarecer e sempre nos apresentem uma oportunidade para que nós possamos trabalhar em favor do bem, trabalhar em favor dos nossos semelhantes, trabalhar em favor de nós próprios. Graças a Deus, graças a Jesus e aos nossos amigos espirituais por essa nossa conversa. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.